Olá, meus amados irmãos, sejam muito bem-vindos para mais um estudo das profecias do tempo do fim. Hoje o tema será a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que é o maior período profético relatado na Bíblia. Vamos orar para que Deus possa nos conceder sabedoria do Espírito Santo, para que possamos compreender a sua palavra. Oremos. Santo Deus Todo-Poderoso, obrigado porque o Senhor deixou todas as coisas escritas para que nós possamos compreendê-las e assim andar no teu caminho de justiça. Nesse momento nos reunimos como filhos do Senhor, irmãos em Cristo, e em nome de Jesus te imploramos que o Senhor derrame sobre nós o teu Espírito Santo, ilumine a nossa mente e abre os nossos olhos para que possamos compreender as tuas verdades e assim caminhar na justiça preparada de antemão pelo Senhor para nós. Nós te pedimos, Pai, ser o nosso professor. Dai-nos o teu Espírito Santo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, o estudo de hoje é uma continuação direta da última aula. É muito importante que vocês tenham assistido a aula, tenham compreendido os significados das festas, dos utensílios, da estrutura do santuário, tenham compreendido o significado do ministério sacerdotal, o qual reflete o ministério de Cristo, certo? E hoje nós vamos ver a que se refere quando começou a purificação do santuário, segundo a profecia de Daniel, capítulo 8. Veja que o chifre pequeno, nós já analisamos isso também, ele se engrandeceu até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército foi entregue como sacrifício, com o sacrifício diário por causa das suas transgressões e deitou a verdade por terra e o que fez prosperou. Vemos pela profecia também que o texto diz: um anjo falando a outro anjo e perguntou assim: até quando durará a visão do sacrifício diário, da transgressão assoladora, a visão a qual é entregue o santuário e seu exército a fim de serem pisados? Até quando a atuação do pequeno chifre perseveraria? E aí o anjo disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado. Então a purificação, segundo a profecia, a purificação do santuário ocorreria em 2.300 dias proféticos. Então veja, o texto continua: a visão, o anjo diz, a visão da tarde e manhã que é dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Então, por aqui nós percebemos que é o período de tempo, 2.300 dias, não são 2.300 dias literais, mas sim dias proféticos, e eles se referem ao chamado tempo do fim. O texto continua: eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Ora, nós sabemos que Daniel compreendeu a visão dos 4 animais, compreendeu a visão do bode e do carneiro, compreendeu os significados do chifre, compreendeu a atuação e o significado do chifre pequeno com olhos e bocas que falava blasfêmias contra Deus. Então, a parte que Daniel não compreendeu foi exatamente a parte das 2.300 tardes e manhãs. E nós percebemos isso porque no capítulo seguinte, Daniel capítulo 9, é dito que Daniel se dedicou a estudar os livros do profeta Jeremias e percebeu que o período de tempo no qual Israel ficaria cativo da Babilônia deveria durar 70 anos. Ao fazer os cálculos, Daniel percebeu que os 70 anos estavam se cumprindo. Nos próximos anos, haveria a libertação do povo de Israel da Babilônia. Mas como ele tinha ouvido o anjo dizer que
somente após 2.300 dias o santuário seria purificado. Então Daniel entrou em desespero. E veja o que diz: ele voltou ao rosto ao Senhor para buscar com oração e súplicas, com jejum e pano de saco. Ou seja, Daniel tinha entendido que Deus havia aumentado o período de castigo para o povo judeu em 2.300 anos e não mais em 70 anos. Então, o capítulo 9 começa com uma extensa oração. Mais da metade do capítulo é dedicada à oração. E essa oração tem o objetivo de suplicar misericórdia a Deus pelo povo de Judá e pedir que ele cumpra as suas promessas de libertação ao final dos 70 anos. E aí, meus irmãos, quando ele começou a orar, Deus enviou um anjo para explicar o significado da visão. Veja, Daniel continua: falava eu ainda em oração, quando o homem Gabriel, o que tinha observado na minha visão a princípio, veio rapidamente voando e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer entender o sentido. No princípio das suas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, as coisas e entende a visão. Então, o próprio Deus, assim que Daniel começou a suplicar misericórdia, Deus enviou o anjo Gabriel para lhe explicar o significado da visão. E o texto diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua cidade santa, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos, o santo dos santos. Então, o anjo Gabriel veio explicar a Daniel o significado dos 2.300 anos, 2.300 dias, tardes e manhãs. Mas ele começou a explicação introduzindo um outro período de tempo chamado de 70 semanas. Então, analisando a estrutura do texto, nós vemos que o termo determinadas, hatak, no original hebraico, ele pode ser traduzido literalmente como cortados ou separados. Então, dos 2.300 tardes e manhãs, 70 semanas estavam separados para o povo judeu. Então, a visão, a explicação das 70 semanas, os 70 semanas estão dentro desse período maior de 2.300 anos. As 70 semanas fazem parte da profecia dos 2.300 tardes e manhãs. E veja o que o texto diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até a ungido a um príncipe, 7 semanas e 62 semanas, e as praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, o que nós precisamos? O que nós precisamos para compreender a profecia das 2.300 tardes e manhãs é saber exatamente quando ela se inicia. E segundo o próprio anjo Gabriel, ela se inicia a partir da saída da ordem para edificar Jerusalém, conforme nós vimos em Daniel 9:25. Então, se nós sabemos a data de início, fica fácil compreender chegar à data final, que é a data da purificação. Ora, a própria Bíblia revela o início das 70 semanas. Segundo o anjo, seria a ordem para edificar Jerusalém. E nós temos na Bíblia 3 decretos reais que permitem a reedificação, o retorno do povo judeu a Jerusalém, a reconstrução
do templo de Judá, do templo do Senhor, e a reconstrução dos muros. Mas agora nós precisamos ficar bastante atentos. Como nós iremos identificar quais desses decretos são o que se refere à profecia? Voltemos aqui ao texto. Veja, restaurar e edificar Jerusalém. As praças e as circunvalações se reedificarão em tempos angustiosos. O primeiro decreto se encontra em Esdras, capítulo 1, versículo de 1 a 4. É o decreto do rei Ciro. Ele foi emitido em 538 a.C. Neste decreto, Ciro permite que os judeus retornem para Jerusalém e permite a reconstrução do templo. Aí foi dado início à reconstrução do templo de Jerusalém. A obra se iniciou, mas ela parou por causa dos opositores. Os samaritanos, inimigos do povo de Deus, impediram a continuidade da reconstrução do templo, até que, em 520 a.C., o rei Dario I emitiu um decreto oficializando a reconstrução do Templo de Jerusalém, dando mantimentos para que a obra fosse terminada, impedindo que os samaritanos e os outros povos da região, além do rio Eufrates, impedissem a reconstrução do templo. Isso você vê em Esdras, capítulo 6, versículos de 1 a 12. A reconstrução do templo foi terminada pelo sacerdote Esdras, mas a cidade de Jerusalém ainda e os muros de Jerusalém continuavam derrubados. Isso até que em 457 o rei Artaxerxes, conforme mostrado em Esdras capítulo 7, edita um novo decreto permitindo que os portões, os muros sejam reedificados. Além disso, nesse decreto, Artaxerxes concede que qualquer judeu que queira ir para Jerusalém vá. Ele também deu suprimentos para que a obra fosse acabada e concedeu a Judá autonomia jurídica e civil. Ou seja, a partir daquele momento, o próprio povo de Judá poderia constituir poderia constituir juízes para julgar as suas causas internas. Eles ainda continuariam sob o domínio da Medo-Pérsia, mas agora eles teriam juízes locais para julgar as suas leis. Então nós percebemos que dos 3 decretos, o único que atende às condições da profecia é o decreto de Artaxerxes em 457. Além do que, se a profecia fosse cumprida com os decretos anteriores, não haveria necessidade de uma nova edição de decretos. Então, a profecia só foi plenamente cumprida com o decreto de Artaxerxes, que foi o último decreto. Veja o que diz o texto em Neemias, capítulo 2. Isso ocorreu no ano 20º do rei Artaxerxes, quando Neemias foi enviado pelo próprio rei para reedificar os muros e os portões de Jerusalém. E aí, olha o que Neemias, ao chegar em Jerusalém, disse para o povo. Então lhes disse: estai vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbio. Neemias 2, versículo 1 e 17. Então nós percebemos que para cumprir a ordem de edificar os muros, a cidade de Jerusalém, o decreto de 457 de Artaxerxes é o único que cumpre as profecias, as características da profecia bíblica.
Então, a partir daí, nós temos o início das 70 semanas. Agora, no próximo bloco, nós iremos analisar as características das 70 semanas, para assim poder chegar na data exata. Até o próximo estudo.